Olá, boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão. Sou também trabalhador voluntário do canal Raciocínios Espíritas, que está no YouTube, no Instagram e outras redes sociais. E estou aqui hoje para que a gente converse um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mas antes, como só ia acontecer, convido a todas e a todos para um momento de oração. Neste instante, vamos então fechando nossos olhos e abrindo os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso amado Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos neste instante, de alma genuflexa, buscando-lhe para nos ajudar com as nossas imperfeições. Torna-nos receptivos a tua influência benfazeja em nossas vidas. Que nós possamos fazer jus às tantas bênçãos que recebemos, muitas vezes sem o sabermos. Ilumina nossas consciências e auxilia que nossas mãos consigam multiplicar as tantas benesses que nos chegam cotidianamente. Que a tua paz seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Maravilha, minha amiga, meu amigo, como estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é crucial. É uma fala de Jesus que está lá no Sermão do Monte, famoso Sermão da Montanha, que é sem dúvida uma fala controversa. Por que controversa? Porque traz um convite para que a gente consiga enxergar alegria, que a gente consiga enxergar felicidade, ou seja, bem-aventurança nos momentos de aflição. Ou seja, Jesus, como em tantas outras vezes, nos convida a enxergar para além do óbvio, para além do que está posto, para conseguirmos vislumbrar o que não está óbvio, o que não está ali de maneira imediata, muito fácil de ser compreendido. Não. Ele vai chamar para que a gente possa enxergar para além das aparências. E nesse convite que ele faz para que a gente alargue horizontes, ele nos traz a necessidade de vermos, até mesmo nos nossos problemas, os necessários desafios para o nosso aprendizado. Percebam as pessoas que não têm desafio algum na vida, que têm facilidades constantes, que não têm que fazer grandes esforços, são pessoas imaturas. São pessoas que não alcançaram um mínimo de inteligência emocional. Elas não sabem lidar sequer com frustrações. Então, estamos constantemente sendo convidados a crescer com as circunstâncias que a gente vive. A bem-aventurança, na verdade, é uma fórmula literária de felicitação, né? A gente sabe que inicia-se nas bem-aventuranças a expressão bem-aventurados. Isso aí, na verdade, é uma exclamação que vai dizer que é ditoso aquele que, ou aqueles que, né, vivem essa circunstância. Na verdade, é uma pessoa feliz. Quanto à situação de aflição, lá em Mateus, no capítulo 5, a gente vai ver que a segunda bem-aventurança apresentada por Jesus no Sermão da Montanha. Aí o Sermão da Montanha no capítulo 5, do início aí do primeiro ao sétimo, né? Ele fala, na verdade, do Sermão da Montanha. Isso a gente vai ver que existe
uma perspectiva com relação a essa fala de Jesus como sendo uma das mais importantes de todo o Evangelho. Alguns especialistas vão chegar a falar que aquilo ali contém o germe da fala de Jesus, do que realmente interessa. A palavra aflição, que no grego é thlipsis, significa o ato de prensar ou imprensar, que representa, na verdade, no Antigo Testamento, a opressão e a angústia do povo israelita, como a gente vai ver nos Salmos, no Deuteronômio. E lá no Novo Testamento, a gente vai ver que representa uma alta pressão, a situação de difícil e esmagadora pressão, que se assemelham à tribulação ou a um dilema, como a gente vê nos evangelhos de Marcos ou de João e nas epístolas aos Romanos, a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios, aos Hebreus. A gente encontra inclusive no Apocalipse também. O aflito, nesse caso, é o indivíduo que se encontra em uma circunstância em que há muita adversidade, por vezes até uma catástrofe, ou um sofrimento muito intenso que vai durar muito tempo. Por vezes, essa circunstância de tribulação é imposta por uma pessoa, ou até por uma outra circunstância, uma ambiência, ou por vezes por ele mesmo, como em determinados casos a gente percebe que muitas vezes as pessoas dizem que vem de Deus. Haroldo Dutra Dias, quando vai explicar esse vocábulo aflito, vai dizer que os que estão aflitos, que lamentam a morte de alguém, que estão de luto, são os enlutados, né? O verbo evoca aí toda uma gama de sentimentos que um doloroso evento ou um fato despertam no ser humano. E aí, muito especialmente, aquelas circunstâncias, aquelas emoções decorrentes da morte de alguém querido, de alguém próximo. E isso, obviamente, é a razão pela qual é comumente utilizado para descrever o enlutamento, a circunstância de enlutamento. A gente tem por referência o espírito e o contexto aí do Antigo Testamento, e alguns intérpretes do texto do Antigo Testamento vão entender que a forma passiva serão consolados os aflitos sugere, na verdade, um desígnio divino. Deus é que vai proporcionar esse alívio. Então, quanto ao pranto, quanto à condição de aflição e dos sofredores, são inúmeras as referências na Bíblia, como, por exemplo, lá nos Salmos, no Salmo 18, a gente vai ver sobre isso no Salmo 25, no 34, no 126, no livro de Isaías, no livro de Apocalipse, a gente vai ver que isso está bem claro. E com relação ao entendimento espírita para a ação de Deus na vida dos seres humanos, a gente percebe que lá na primeira obra de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, né, de Kardec, lá de 1857, a gente tem a seguinte concepção sobre a intervenção de Deus nas nossas penas e recompensas, na questão de número 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem, ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos. E aí é importante a gente ver a resposta, né? Que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. A gente vê essa resposta brilhante no livro 4, no capítulo 2. Lá adiante, na questão 964, é perguntado: Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. É importante a gente lembrar que 10 dessas leis são desenvolvidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Aí o Espírito continua: se as violais é vossa falta. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso,
Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso e vou te punir. Mas ele traça um limite. As doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos, eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei, assim em tudo. E aí Kardec, não satisfeito, ainda faz uma nota explicativa na sequência, dizendo que todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não existe nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se nós suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la, senão a nós mesmos que nos fazemos, assim, os próprios artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Kardec, como sempre, brilhando, né? Então a gente vê que a compreensão que a doutrina espírita nos traz é o consolo que foi apregoado por Jesus e que se estrutura, antes de mais nada, em duas leis divinas: a imortalidade da alma e a sucessividade das existências, o processo reencarnatório. Então, com o conhecimento do porquê e do mecanismo das aflições, e a gente sabe, né, que as causas podem ter sua origem tanto na existência presente quanto nas existências pretéritas. E também a finalidade disso tudo no processo evolutivo, mais o indivíduo, que é um espírito imortal, vai compreender que essas dificuldades, essas aflições, propiciam nele um efeito incrível em termos de consolação, inclusive quando vivenciadas com compreensão, sem revolta, sem rebeldia, quando a gente pode extrair delas todo o aprendizado que é necessário para que a gente consiga atingir uma conscientização espiritual, uma conscientização moral, para que a conquista da nossa autorrealização seja realmente vivida de maneira clara, que isso aí é, sem dúvida alguma, imprescindível para que a gente consiga empreender o reino dos céus no nosso próprio íntimo. Lá no Livro dos Espíritos, com relação à justiça da reencarnação, a gente tem na questão de número 171, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. A resposta dos Espíritos é sempre brilhante, né? Sobre a justiça de Deus e na revelação, pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhes diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles. Então a gente vai se perguntar isso, né? Então, não são todos os homens filhos de Deus? São. Então, somente entre os egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. É interessante isso, né? Que é uma nota explicativa que Kardec vai falar logo adiante. Ele vai dizer o quê? Que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus fornece a todos os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, permite que eles realizem em novas existências o que não conseguiram fazer, o que não conseguiram concluir numa primeira prova, numa primeira existência. Então, não estaria de acordo com a equidade, tampouco com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu aprimoramento, ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Então, se o destino do homem, continua Kardec comentando, está irrevogavelmente fixado após a sua morte,
Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Kardec vai adiante e diz que a doutrina da reencarnação, ou seja, aquela que vai dizer que o homem tem várias existências sucessivas, várias existências corporais, é a única que responde à ideia que a gente faz de justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que vai nos explicar o futuro e vai fundamentar as nossas esperanças, porque ela nos oferece o modo que a gente necessita para resgatar os nossos erros através de novas provas. E Kardec ainda vai mais adiante dizendo que a razão vai indicar que essa doutrina é verdadeira e os espíritos ainda nos ensinam isso. E o homem, consciente da sua inferioridade, tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se ele acredita verdadeiramente na justiça de Deus, ele não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. E aí Kardec ainda vai falar que o pensamento de que essa inferioridade não vai deserdar o homem para sempre do bem supremo e que ele vai poder superar essa inferioridade por meio de novos esforços. E isso vai, obviamente, sustentar ele e reanimar a coragem. Então, qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? E aí Kardec vai além e diz que essa experiência tardia não fica perdida. Ele vai aproveitar ela numa nova existência. Isso me faz lembrar um texto muito bom chamado Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que é de Juan Carlos Orozco, quando ele vai trazer o texto bíblico, né, do Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, citando Mateus no seu capítulo 5, no versículo 4, dizendo que como pode haver bem-aventurança ou felicidade em sofrer uma aflição? Como assim? Isso é uma alegria, uma felicidade. Então, Kardec vai nos esclarecer que essas palavras podem também ser traduzidas como dessa forma: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vão vos poupar de séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então, em O Cristo Consolador, no mesmo livro, Kardec vai dizer que todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, a perda de seres amados, vão encontrar consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, e que o Cristo veio ensinar aos homens. Quantas vezes a gente perde a fé? Aí é importante lembrar que sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições vão cair com todo o seu peso e sem nenhuma esperança para mitigar o amargor dessa circunstância. Então foi isso que Jesus quis dizer, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então a gente precisa perceber que ele não promete tirar o jugo, tirar o fardo, não. Ele diz que com ele é suave, com ele é leve. Então é importante que a gente perceba que o Evangelho de Jesus é uma rota segura para que a gente possa conquistar a verdadeira felicidade. Então, sob o amparo de Jesus, sob a orientação do Evangelho de Jesus, a gente adquire fortaleza moral que vai nos libertar de velhos hábitos terríveis, muitas vezes, que nos mantêm presos ao solo das imperfeições. Então, o jugo de Jesus vai, obviamente, depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Que condição é essa? Essa condição está na lei por ele ensinada, como diz Kardec, né? Ninguém como Jesus espalhou na terra tanta felicidade, tanta fortaleza de ânimo. Então Jesus chama ao seu coração todos aqueles que estão cansados e oprimidos, sob o peso dos desenganos terrestres, das desilusões. Ele convoca os aflitos à consolação. O vinde a mim, aí nesse caso, está com certeza repleto de vibrações amorosas, nos convidando para o seu caminho, nos indicando a possibilidade de que a gente tem de se libertar dos pesos das provações. Está saturado de amor. É justamente um apelo sincero das mãos estendidas, do abraço fraterno, do secar das lágrimas, da oferta do ombro amigo, da manifestação do socorro, do consolo, da proteção. Essas palavras de Jesus continuam soando nas nossas consciências, até que o nosso livre-arbítrio possa nos conduzir na direção de Jesus, que é, sem dúvida alguma, uma porta para a solução de todas as nossas dores e sofrimentos. Alguns tipos de aflição, alguns tipos de sofrimento são inclusive esclarecidos por diferentes espíritos, quando eles nos apresentam as possibilidades de causas, a etiologia, né? Como se comportar para alcançar a bem-aventurança, para alcançar a felicidade, a herança divina, como diz Joana de Ângeles. E é preciso que a gente perceba que o reino dos céus está dentro de nós, a gente precisa despertar para isso. Então os aflitos, os que choram, justamente precisam perceber que o sofrimento existente na humanidade não é à toa, não é por motivo fútil. Kardec vai dizer que o aspecto fundamental para que a gente entenda as bem-aventuranças, e a bem-aventurança aos aflitos especificamente, é a compreensão sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade, sobre a evolução moral do espírito, mediante a pluralidade das existências, que é justamente a razão do nosso sofrimento. É por conta da lei de causa e efeito e pela justiça divina. A gente tem tão pouca fé, confia tão pouco em Deus, infelizmente ainda, né? A gente precisa melhorar nossa relação de amor com Deus, para perceber que os nossos padecimentos vão representar, na verdade, as parcelas dos males que nós próprios causamos no nosso processo evolutivo. Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, quando vai falar sobre a lei de causa e efeito, ele diz o quê? Ele diz que se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem necessariamente uma causa. Se esta causa não se encontra nessa vida presente, a gente deve encontrar essa causa antes dessa vida presente. Porque em todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Então há necessidade de que a alma já tenha vivido antes para que possa merecer uma expiação. Então, necessariamente, a gente vê, às vezes, situações em que pessoas já nascem com determinadas dificuldades e, obviamente, que pela lei de causa e efeito, se a causa não estiver nesta encarnação, ela deve se encontrar antes dessa encarnação. Que em todas as circunstâncias a causa precede o efeito. Então é preciso que a gente alargue os horizontes e perceba que nada é por acaso. Então o ser humano sempre tem
livre-arbítrio para construir o seu destino. E é justamente dessa liberdade e do nível evolutivo em que ele se encontra é que o espírito faz escolhas que podem ser acertadas ou equivocadas. Então essas escolhas, quando são felizes, são obviamente incorporadas ao patrimônio espiritual e vão servir necessariamente de referência para novas escolhas no futuro. Com relação às más escolhas, as escolhas infelizes, elas vão produzir sofrimento ao espírito por conta da ignorância, porque mesmo que não conheça o processo de ação e reação, da repercussão dos seus atos, a voz da consciência alerta de que a gente cometeu um atentado contra a lei de Deus, porque a lei está inscrita em nossas consciências, como dizem os próprios espíritos. Então, os equívocos, na verdade, são reparados ao longo das reencarnações sucessivas, por meio de provas de expiações, e sempre com base na expressão amor, justiça, misericórdia divinos, né? Então é importante a gente se lembrar que os processos de reparação, os processos de novos aprendizados, são sempre definidos no nosso planejamento reencarnatório. Quando a gente tem um nível de consciência suficiente, a gente participa ativamente desse planejamento. Quando não tem, é o outro que nos ajuda, são os nossos mentores e guias espirituais que nos auxiliam. Então é preciso que a gente perceba, né, que a gente vai buscar sempre as provas aí com relação às nossas faltas, as circunstâncias que a gente deve espiar. Se a gente triunfa, a gente se eleva. Se a gente sucumbe, a gente tem que recomeçar. Então, mesmo que o espírito encarnado não se recorde dos erros cometidos ou as determinações do nosso planejamento reencarnatório, Kardec nos ensina que o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo à melhoria do espírito imortal. Justamente porque mesmo não se lembrando das faltas com precisão, o fato de as ter cometido, inclusive de ter conhecido essas faltas na erraticidade, e o desejo de reparar essas faltas nos guia por intuição e nos dá o pensamento de resistir ao mal. Então é justamente esse pensamento que é a voz da consciência sendo secundada pelos espíritos que nos assistem, que nos ajudam, que nos circundam. Então, embora o homem não conheça os próprios atos que praticou nas existências pretéritas, ele sempre pode saber qual é o gênero das faltas que ele cometeu, né, e se tornou culpado por conta disso. Qual era o seu caráter dominante no passado. Basta que ele se estude a si mesmo e que possa julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, as vicissitudes da vida corporal vão ser, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas do passado, ou seja, a expiação tem a ver com o passado, e provas para o futuro. Prova tem a ver com o futuro. Então, a natureza dessas vicissitudes e das provas vai nos esclarecer sobre o que é que nós fomos, o que é que nós fizemos, qual que foi o nosso passado. Então, do mesmo modo que nesse mundo a gente julga os atos de um culpado pelo castigo que a lei infringe. Então aí é bom lembrar, às vezes as pessoas me perguntam, né, no seu consultório você trabalha com terapia de vidas passadas? Eu até fiz curso sobre isso e tudo mais, mas eu brinco e digo assim, eu prefiro fazer terapia de vida futura. Vamos tentar construir um futuro, construir aí uma coisa mais para frente melhor. E se a gente volta lá atrás, a gente sabe que a gente hoje já é um sarapatel de coruja, imagine antes como não era. Então, sempre é preciso que a gente foque pela possibilidade de quitar as dívidas pelo exercício da lei do amor. Então, buscar realmente construir uma outra forma, de uma outra forma, um futuro melhor. A gente sabe que no passado a gente era pior, né? Então, é preciso que a gente se lembre que o homem é sempre, é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Então, ele pode necessariamente abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício.
a sua felicidade ou a sua desventura vão depender única e exclusivamente da vontade que ele tem de praticar o bem. Então a aflição pode ser representada aí por um simples mal-estar, traduzido aí na forma de uma dor, de um sofrimento, de uma tensão, ou pode ser uma intensa preocupação, que pode ser real ou fictícia, pode ser física ou moral, mas que é causada por algo que pode inclusive colocar em risco a própria existência. E aí é importante lembrar que o grau de aceitação da aflição vai variar de acordo com o estágio evolutivo da pessoa. Existem aflições que podem produzir, por exemplo, maiores desarmonias, como, por exemplo, as que provocam depressões profundas, as que são indutivas de atitudes extremas, como o próprio suicídio, né? Entretanto, tudo está mais ou menos relacionado às disposições íntimas de cada um. Existem indivíduos que vão revelar uma grande resistência ao sofrimento, justamente não se subjugando a eles. Já outros que se desestruturam diante das menores dificuldades. Então a doutrina espírita vai considerar aí que as aflições são, em geral, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. A gente vê, né, que os chineses falam isso há muito tempo, que quando alguém comete um erro, não é ruim só para quem recebeu o erro, não. Pelo contrário, aquela pessoa que recebeu aquele equívoco pode muitas vezes estar se livrando de uma dívida do passado, enquanto que aquele que cometeu o erro acabou de contrair uma nova dívida. Então é preciso que a gente perceba que o sofrimento é resultado da imperfeição humana, que não sabe utilizar adequadamente a sua liberdade de escolha ainda, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a imperfeição se atenua, o sofrimento, que obviamente é resultante das más escolhas, vai desaparecendo até acabar de uma vez. No Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, Kardec esclarece isso, né? Que o sofrimento é diretamente proporcional à ignorância. Ou seja, quanto menos ignorância, menos sofrimento. É preciso que a gente alargue os horizontes e percebendo que a ignorância vai muitas vezes nos levar à rebeldia, o que piora tudo. O Joana de Ângeles fala muito disso, né? Que a revolta, a rebeldia tem o poder de piorar o sofrimento. E às vezes a gente precisa lembrar aquela frase de novela, de núcleo pobre, novela das 8, núcleo pobre, né? Que faz assim, aceita que dói menos. Mas é uma grande verdade isso. Não que a gente aceite de braços cruzados, numa atitude de resignação passiva, não. É uma atitude de resignação ativa, que exige aí uma ressignificação. A palavra resignação tem essa origem, né? Ressignificar. Dar um novo sentido, perceber de uma outra maneira a circunstância. E aí a gente vai, a partir desse olhar mais amplo, aprender a avaliar, né? Como é que a gente está caminhando, para onde a gente está caminhando, que tipo de escolha a gente está realizando, quais são os resultados que as escolhas que a gente está fazendo podem produzir. Né? E, obviamente, se existe um propósito de seguir o bem, a despeito das nossas próprias imperfeições, que ainda estão aí, ainda vigem em nossas vidas, né? Esse esforço, obviamente, vai ser recompensado cedo ou tarde. Então, sempre a nossa felicidade se concentra, muitas vezes a gente se equivoca bastante e concentra a nossa felicidade nos prazeres materiais. E obviamente que a gente vai ter muita aflição se a gente foca só no prazer material. Então é preciso que a gente perceba que a felicidade é de outra natureza. Porque a felicidade não pertence a esse mundo, a felicidade não é desse mundo e não deve ser confundido com os reinados da terra, onde o homem vai se apropriar do ouro, dos títulos, dos territórios e do poder temporário, né? Que obviamente são coisas que a gente não leva quando vai embora daqui. E é preciso que a gente realmente perceba que não dá para a gente respaldar a nossa felicidade no orgulho, no egoísmo,
que obviamente que a gente precisa perceber de uma outra maneira, olhar o semelhante de uma outra maneira, crescer vendo, né, que o nosso amor é que vai fazer toda a diferença, é que vai encobrir a multidão de pecados, né, que é o amor que encobre a multidão de pecados. Então, a despeito dos nossos erros, dos nossos equívocos, a bondade divina sempre nos dá uma oportunidade para que a gente possa resgatar os nossos compromissos. Então, todos nós temos no trabalho, e aí o trabalho no bem, o nosso grande remédio. Então, Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, no serviço da terra, somos ainda espíritos imperfeitos. Ele sabe disso. Mas mesmo assim, ele nos concede o trabalho do bem, que a gente pode desenvolver, que a gente pode sublimar segundo a nossa capacidade, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe, se torne uma vida significativa, que a gente passa a ser um foco de criação junto com Deus. A gente passa a ser um auxiliar de Deus onde quer que estejamos. Então, com a certeza do futuro faz toda a diferença. Sem certeza do futuro, nada disso aqui faria sentido, né? Então, a fé no futuro ela pode consolar, pode infundir em nossos corações paciência. Vai nos lembrar que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é a expiação. As provas e as expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa e justamente por isso o que é perfeito não precisa ser provado. Então, por outro lado, um espírito pode ter chegado justamente a um certo grau de elevação, de amadurecimento, e desejoso de adiantar-se mais ainda, ele solicita uma missão, ele solicita uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado ele vai ser se ele sair vitorioso, quanto mais rude tenha sido essa luta. Então, tais são essas pessoas de instintos naturalmente bons, de uma alma naturalmente elevada, de sentimentos naturalmente nobres, sentimentos nobres natos, né? Que parece que nada de mal eles trouxeram de suas precedentes existências e que, no entanto, mesmo assim sofrem, e com resignação cristã. Sofrem dores terríveis, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar, sem reclamar, sem lamuriar. A gente pode considerar, ao contrário, como expiações, aquelas aflições que provocam queixas, que impelem o homem à rebeldia, à revolta contra Deus. Então, o sofrimento que não provoca queixas pode, obviamente, também ser uma expiação, né? Mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes de ser imposta, né? Então é mais uma prova de uma forte resolução, o que já é, obviamente, um sinal de evolução moral, aí, de progresso. Então os espíritos não podem aspirar a uma completa felicidade enquanto eles não tenham se tornado puros. Aí questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, né? Nós somos criados simples e ignorantes. E aí vamos nos tornando puros nessa busca aí diante de diversas existências espirituais, é que os espíritos vão se expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Então, necessariamente as provas da vida vão nos fazer adiantar espiritualmente, quando elas forem, obviamente, bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas do passado e purificam. Então, são um remédio que limpa as chagas e que cura o doente. Então, quanto mais grave for o mal, tanto mais enérgico é o remédio. Então, obviamente que às vezes o sofrimento é severo por conta disso. Aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve se alegrar, se regozijar
justamente pela ideia de que a cura está próxima. Então depende dele, desse espírito, pela resignação, tornar o seu sofrimento proveitoso e não estragar com a sua impaciência, justamente porque, do contrário, ele vai ter que recomeçar e fazer tudo de novo. Então, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, justamente estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, justamente a fim de reparar o mal que fez a essas pessoas. Se ele reconhecesse nelas aqueles a quem odiou no passado, provavelmente o ódio se despertasse no seu íntimo. E muitas vezes ele poderia até se sentir humilhado pela presença das pessoas que ele ofendeu, se ele se lembrasse. Então, para que a gente melhore, Deus vai nos dar o esquecimento, para que a gente consiga melhorar, né? Para que a gente melhore, Deus nos dá o esquecimento. E aí a gente vai gradativamente fazendo aí o crescimento com a privação daquilo que poderia ser prejudicial para nós. Então, ao nascer, o homem vai trazer consigo o que adquiriu e nasce exatamente como ele próprio se fez. E a cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que ele foi antes. Se ele se vê punido, é obviamente porque ele praticou o mal. Então, as tendências más atuais indicam o que ainda resta a corrigir em si próprio. E é nisso que é preciso que a gente concentre a nossa atenção. Porque é daquilo que a gente consiga corrigir completamente e, obviamente, a gente vai crescer, né? E não vai conservar mais nenhum equívoco dentro de nós. Então, gradativamente a gente vai crescendo e a nossa consciência vai se mostrando e nos mostrando através de uma intuição o bem que a gente precisa construir. Então, o esquecimento vai acontecer, obviamente, durante a vida corpórea, porque quando a gente volta à vida espiritual, a gente pode aí, aos poucos, gradativamente, readquirindo a lembrança do nosso passado. E aí vai poder entender muitas das nossas relações. Agora, sem essa de dizer que, fulano é meu karma. Muita karma nessa hora. Muita karma nessa hora, porque ninguém é karma de ninguém. A gente precisa, na verdade, se responsabilizar. Aprender a se responsabilizar. Então, nossos equívocos são nossos, a gente cresce com isso. E, obviamente, que o outro, se for instrumento de nosso crescimento, também vai ter que ter o seu próprio crescimento a seu tempo. Então, a gente cresce e vai ajudando os outros ao nosso redor a crescer também. Então, gradativamente, a gente vai se tornando mais consciente, se tornando mais apto a usufruir da liberdade que tem. A gente vai gradativamente tomando consciência do porquê que a gente sofre e percebendo que a gente sofre por justiça. Então é preciso que a gente agradeça mais, que a gente tenha gratidão a Deus pelos desafios que a vida nos traz, que a gente possa verdadeiramente, com sinceridade, agradecer a Deus pelas tantas bênçãos que Deus nos traz. Apesar de parecer que a coisa está muito difícil, que a gente se lembre, né, que às vezes o remédio é amargo porque a doença precisa de cura e o fato da gente estar tomando aquele remédio quer dizer que a cura está bem próxima. Então a gente precisa agradecer com sinceridade da alma, percebendo que nada acontece por acaso. Absolutamente nada acontece por acaso. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor
virá o repouso. Já Santo Agostinho, também no mesmo capítulo, vai dizer que a fé é o remédio seguro do sofrimento. A fé mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, quanto crescimento que a gente precisa empreender, né? Quanto crescimento. Que tenhamos gratidão, acima de tudo. Vamos fazer a nossa oração? Então, neste instante, nós elevamos os nossos pensamentos e sentimentos novamente até a figura do Mestre Jesus, pedindo a Ele para nos permitir que encerremos o nosso encontro da tarde de hoje com a certeza da presença dos seus prepostos a nos intuir, a nos auxiliar, a tornar nossos corações mais permeáveis a estes ensinamentos. Mestre Jesus, com os corações transbordando em gratidão, nós lhe agradecemos por todas as dificuldades que ora vivemos, pois sabemos que no planeta Terra não existem vítimas. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos fazer jus a esses esclarecimentos, vivenciando as nossas existências de maneira compatível à tua doutrina de amor. Que as tuas bênçãos sejam conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. Maravilha, meus amigos, minhas amigas. Um grande abraço e até a próxima, com fé em Deus.